Então, pessoal, última aula, né? Inclusive tem a gravação lá. Vocês tiveram acesso a, a- ao cálculo, né, de força resultante em alguns sistemas de cargas, né? Cargas pontuais. E essas cargas, a gente utiliza um tratamento vetorial, né? Hoje a gente vai estudar mais um problema, né, de força resultante de cargas. Só que essa carga não vai ser pontual. Essa carga vai estar distribuída em uma barra, né? E também vai estar distribuída em uma barra e também um, uma espira, né? Em um anel, tá? Então a gente vai estudar hoje sistema contínuo de cargas, tá? Ou força elétrica em um sistema contínuo de cargas. Ok? Bom, o que é um sistema contínuo de cargas? A gente vai pegar um caso mais simples, tá certo? Então você pode imaginar, vamos localizar esse sistema contínuo de cargas num sistema de referência. Então, por exemplo, aqui, ó, um eixo Y e um eixo X, em que eu devo localizar minha distribuição de cargas em cima de um eixo. No caso, eu vou colocar de uma forma simétrica, mas o método de resolver assimétrico também é válido, tá? Então, no eixo Y, aqui eu vou colocar o meu sistema de cargas. Vou colocar 3 para cima e 3 para baixo, de uma forma simétrica. Então, imagina aqui uma barra exatamente em cima do eixo X, Y, certo? E essa barra aqui, ó, ela está carregada positiva, tá? E aqui, eu vou colocar uma carguinha aqui. Bom, o que acontece? Eu tenho uma carga pontual e aqui eu tenho um sistema contínuo de cargas, tá certo? Esse sistema contínuo, eu vou falar que ele, né, que esse sistema contínuo, ele tem carga, ou a densidade de carga, constante. O que isso significa? Significa que a quantidade de carga ao longo do comprimento desse sistema contínuo aqui, dessa barra, a quantidade de carga em relação ao comprimento é sempre a mesma, tá? Então, o que a gente vai definir? A gente vai definir o seguinte, que a densidade de carga aqui, que nós vamos chamar, é o lambda, que é igual que a derivada da quantidade de carga em relação a y. Por que em relação a y? Porque minha barra está localizada, né, no eixo y. E a densidade é o quê? É a derivada da... Eu estou usando modo diferencial, tá? Eu poderia falar que a densidade de carga também é igual a carga sobre o comprimento L. Onde L, aqui eu tenho, L é o comprimento total, né? Lembrando que aqui em cima, então, eu tenho L sobre 2, e aqui eu também tenho L sobre 2, só que negativo. Então, o que acontece? Minhas cargas aqui positivas, elas estão, né, distribuídas nessa barra de forma linear, né, nesse comprimento, e a distribuição é a mesma. Então, a densidade de carga num ponto, sei lá, num ponto aqui, nesse ponto aqui, é a mesma coisa que a distribuição nesse ponto aqui, certo? Então, nós vamos calcular qual que seria a força resultante dessa barra carregada nesse ponto aqui. Esse L aí é o comprimento da barra ou do ponto até a barra? É o comprimento da barra. Comprimento da barra, tá? Onde que é a carga, lá no cumbi, e L é o comprimento da barra. Então, no caso lambda, eu não... Como que fala? Eu não uso a distância do ponto até a barra. Eu uso só o comprimento da barra e a carga do ponto. É só isso? Não, é a carga total, aqui no caso. A carga total dividida pelo comprimento total é a densidade. É como você pegar e falar, ó, eu tenho, sei lá, um valor de carga aqui, dividido pelo comprimento. Em qualquer ponto, a densidade é a mesma, é constante. Certo? Isso significa que em qualquer ponto aqui, a carga naturalmente ela distribui, né, ao longo da barra, então em qualquer ponto a quantidade de carga é a mesma.
Tem casos que a densidade não é constante? Tem. A gente vai notar isso de outra forma. Bom, como que a gente vai resolver esse problema? A gente vai pegar um pedaço infinitesimal dessa barra, que a gente vai chamar isso aqui de dq, tá? Esse pedacinho aqui. Esse dq vai exercer uma força na carga Q aqui. Vamos assumir que deixa eu mudar aqui em questão de Q. Vou colocar Q maiúsculo, tá? Vamos colocar Q maiúsculo para a barra. Para ficar mais fácil de entender, para não misturar. Então, Q maiúsculo é a barra, tá? Então, nós vamos pegar um pedaço de dq. Então, um pedacinho da carga da barra. Esse dq vai atuar aqui na carga Q e vai exercer uma força. Como? Então, a gente vai ter o seguinte. Vai exercer uma força de repulsão aqui, né? Olha só. Então, vou ter uma força resultante aqui. Bom, este tamanho aqui, em azul, eu vou chamar de R, ou um vetor R, que é um vetor da carga da barra até a carguinha de prova. Certo? Tudo tranquilo? Então, minha força, ela, no caso aqui, é uma força de repulsão, porque as duas são são cargas positivas. E nesse caso, eu vou ter uma contribuição de força que a gente chama de dF. É uma derivada do vetor força. Por quê? Por que é dF? É porque é uma carguinha dq que está atuando sobre ela aqui. Ok? Tudo bem? Bom, pessoal, outro passo que a gente vai fazer é localizar. A gente vai localizar a carga dq em relação ao nosso sistema de referência, que é o nosso plano cartesiano. Então, se o nosso plano cartesiano está aqui, então, a partir da origem até a carguinha aqui, ó, a gente vai chamar isso aqui, eu vou chamar isso aqui de y, tá? É o tamanho y, porque está exatamente no eixo y, tá certo? É um vetor aqui. Vou chamar de y na direção i. Não, desculpa, y na direção j, esse vetor em verde. Por que na direção j? Olha, ele sai da origem em cima do eixo y. Ou seja, ele tem um tamanho y na direção j, ok? E também eu vou descrever, vou até colocar em outra cor aqui, deixa eu pôr em laranja, o vetor que localiza a carguinha Q, que eu vou chamar de x na direção i. Certo? Ou seja, da origem do meu sistema de referência até a carguinha Q, eu vou ter aqui meu vetor x na direção i. Certo? Então, o que nós temos aqui? Eu vou até copiar. Eu vou ter esse vetor aqui. Aqui, ó. O R. Eu tenho o xi. Eu vou projetar ele aqui por fora só para vocês verem melhor. Nós temos isso aqui de vetores, né? Onde, ó, em laranja é o vetor que localiza a carguinha Q, que é o x na direção i. Em verde é o vetor que localiza a carga dq, que é o y na direção j. E o vetor r, que é o vetor da carguinha dq até a carga q. Pessoal, tá? Note que nós temos uma soma vetorial. Se eu somar o yj mais o r, vai me dar como resultante o vetor x na direção i. Certo? Então, a gente está montando a simetria do nosso problema aqui. Y na direção j mais o vetor r, certo? Isso vai me dar o vetor x na direção i. Ou seja, se eu passar esse cara para cá, o vetor r, ele nada mais é do que x na direção i menos y na direção j. Certo? Ok? Então, pessoal, nós temos o vetor r nada mais é do que xi menos yj. Ou seja, é como se eu virasse o vetor yj ao contrário e somar com xi,
Se eu virar ao contrário YJ, né, ele vai ficar negativo, né? Então, xi menos YJ vai me dar o vetor R, naturalmente. Tá certo? Então, vamos lá. A gente sabe que a fórmula da força ela é igual a quê? Uma carga vezes outra carga em módulo, né? Sobre R ao quadrado na direção versor R. A gente viu isso aqui na última aula, né? Só que agora eu não tenho mais um Q, eu tenho um DQ. Um DQzão, né? Ou seja, eu vou ter que trabalhar a densidade agora dessa seguinte forma. Que meu DQ ele vai ser igual a lambda dy. O que eu fiz aqui? Eu peguei esse dy que estava dividindo e passei para cá multiplicando. E minha fórmula vai ser modificada. Se eu tenho um dq, eu vou ter que modificar minha força. No caso, vai ser um df. Ou seja, a minha força parcial, que é essa força devido a essa carguinha aqui, então df, que é um pedacinho da força devido ao pedacinho da carga, é igual a quê? Ah, faltou um k aqui, né? K dq vezes em módulo, né? Vezes Q em módulo, dividido por R ao quadrado, vezes o vetor versor R. O versor é um vetor, lembrando lá da matemática, o versor, vou colocar em preto, é um vetor aqui, ó, na mesma direção de R, só que unidade 1. Lembra lá da matemática? O versor, que é o módulo é um vetor unitário, tá? Ou seja, ele simplesmente me dá que a força, eu tenho que ter esse versor por quê? Porque a força vai estar na mesma direção do vetor R. Pode estar em sentido contrário? Pode, só se eu tiver uma carga contrária, né? Se for uma carga negativa aqui. Mas a gente está trabalhando com duas cargas positivas. Então, esse versor R dá a direção da força, que é a mesma da direção do vetor R, certo? Porém, ela pode ser contrária se a carga for negativa, tá? Então, esse versor é para isso, tá? Ele tem unidade 1, mas ele tem uma direção. Ele é um vetor com unidade 1. Qualquer coisa vezes 1 vai dar qualquer coisa, né? Só que ele vai me dar a direção, tá? Então, isso aqui é a fórmula da força devido à carga dQ, tá? Atuando na carguinha aqui. Ou seja, eu estou avaliando a força somente de um pedaço dessa carga aqui localizada ao longo dessa barra, ou seja, eu vou ter que avaliar a força devido a vários pedaços aqui, certo? E para isso, né, muitos de vocês já devem estar notando que eu vou ter que fazer por meio da integral, porque a integral de dQ vai ser Q, né? Ok? Ou a integral de dF vai ser F, certo? Bom, no nosso dQ, nós vamos substituir, então, o dQ por lambda dy. Ou seja, nossa força dF em vetor, né? É igual ao quê? A constante K vezes módulo de lambda dy vezes módulo de Q dividido por R ao quadrado versor R. Certo? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos tirar esse módulo e vamos ver como vai ficar a cara, né? Por que a gente vai tirar o módulo? Ah, porque eu já sei a direção da força aqui, né? A força vai ser sempre na direção Y, tá? Ah, desculpa, a força vai ser sempre, por exemplo, pelo menos essa força aqui, ó, direção Y não, desculpa. A força DF vai ser sempre nessa direção, né? E eu não preciso mais do módulo aqui, né? Então vamos lá, o DF é igual a K lambda vezes Q dy na direção R dividido por R ao quadrado. Ok. Agora, pessoal, a gente vai trabalhar com R. A gente viu que R, vetor, é igual a xi menos yj, certo? Temos esse cara aqui. Como que seria R ao quadrado? É o vetor R escalar ele mesmo, o produto escalar dele com ele mesmo. Isso aqui é R ao quadrado, que é igual ao quê? É o vetor R, x na direção I menos y na direção J, x na direção I menos y na direção J. Nós sabemos que o produto escalar vai ser o quê? X com x e y com y. Eu não posso ter produto escalar entre x com I com j, a gente sabe que vai dar zero, né? Direção I
escalar com j vai dar zero. Então, a gente já sabe diretamente que nós vamos ter o vetor r ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Certo? Então, vamos lá. Por que o produto escalar é isso aqui? Se você pegar lá em geometria analítica, se eu fizer distributiva, o que vai acontecer? Eu vou fazer logo abaixo aqui, ó. Se você fizer distributiva, vai dar o quê? xi, escalar xi, mais xi multiplica menos yj, menos yj, escalar xi, mais yj negativo, né? Menos yj negativo. Pessoal, então vou ter o quê? X quadrado i com i. I escalar i dá 1, certo? Mais, menos, eu já vou pôr sinal negativo aqui, ó. Menos x, y, que multiplica i com j. O produto escalar entre o vetor versor i com j, esse aqui dá zero, ó. Lá da geometria analítica. É como se eu tivesse, por exemplo, i com i, o i está para cá, o outro i está para cá. É um projetado no outro, né? Eu consigo projetar i em i, vai dar 1, né? Agora, o i com j, o j está para cima. O i está a 90 graus. Eu não consigo projetar o j no i, ou i com j. Então, o produto escalar de i com j, por definição, vai dar zero, tá? Ok? Porque lembra lá, o que é um produto escalar? Vamos pegar o produto escalar de A com B, é igual ao A em módulo, vezes o B em módulo, vezes o cosseno do ângulo entre os dois. Vamos pegar aqui, ó, se o ângulo entre A e B, ele está entre 0 e 90, olha só, eu consigo projetar o A no B. Eu projeto o A aqui, ó, o A na direção é o A na direção B. Isso aqui é um produto escalar, né? Eu vou chamar isso aqui de AB. Agora, se o A ele tiver a 90 graus, eu consigo projetar ele, ó. Quer ver? O A tiver a 90 graus, eu não projeto o A em B, porque vai dar um ponto aqui, ó. Certo? E se o A estiver na mesma direção com o B? Se o A estiver na mesma direção com o B, eu consigo projetar o A no B, ó. Por isso que eu tenho esse cosseno. Aqui é a mesma coisa, ó. A direção I é 90 graus da direção J. Eu não posso projetar, né? Por isso que o produto escalar entre I com I vai dar 1. Por quê? Os dois estão na mesma direção. O I com J eu não consigo. Por quê? Eles estão a 90 graus. Por isso que zero. Eu não projeto. Lembrando lá do ano passado, lembrar o que é produto escalar? É a projeção de um vetor em um outro vetor. Tá? Se ele estiver a 90 graus, eu não consigo projetar. Tá? Então, continuando, nós vamos ter o que aqui? Menos yx na direção ji. Produto escalar entre j e i vai dar zero. Menos com menos que vai dar mais, y ao quadrado, j com j, que dá 1. Por isso que nós vamos ter que r ao quadrado, né? É igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Por isso, tá? Ok? Lembra lá de geometria analítica? Que lá a gente vai usar muito, tá? Então, o r ao quadrado é x ao quadrado mais y ao quadrado. Por que é mais? Ó, menos com menos dá mais, né? Tranquilo? Bom, então, se eu tenho um vetor r, eu posso jogar aqui. Qual que é o meu outro gargalo? É o versor. Esse versor aqui, o que significa utilizando conceitos de geometria analítica? O versor nada mais é, vou colocar até de outra cor aqui, ó. O versor R, que é o vetor unitário, e vai me dar a direção da força aqui, ó. Ele vai me dar a direção da força, que é a mesma direção do vetor R, tá? O versor, o que ele é? Ele é igual ao vetor R dividido pelo módulo do vetor R. Tá certo?
Isso aqui é a definição de vetor versor ou vetor unitário, tá certo? Bom, qual que é o módulo de vetor R? Só tirar a raiz aqui, né? Tira a raiz aqui, tira a raiz aqui. Certo? Então, meu vetor versor, que é o vetor unitário, ele vai ser o xi menos o yj, ou seja, ele é o vetor R. O que é o vetor R? Aqui, ó, vetor R, né? Dividido pelo módulo dele. Qual que é o módulo? É o R ao quadrado tirado da raiz, tá? Então, o módulo de R nada mais é do que a raiz do vetor R ao quadrado. Então, isso vai dar x na direção y menos y na direção j, dividido por raiz de x quadrado mais y quadrado. Ok? Então, isso aqui é o versor R aqui. Então, a gente vai jogar tudo isso, né, que a gente fez na nossa força. Então, continuando, o que, que vai acontecer? Que meu DF ele é igual a K vezes lambda vezes Q vezes DY dividido por R ao quadrado. O que, que é meu R ao quadrado? Olha aqui, ó. Meu R ao quadrado. Vou até colocar aqui, ó. Deixa eu fazer ficar. Vamos fazer tudo, né? Meu R ao quadrado é esse cara aqui, ó. Que é o quê? X quadrado mais Y ao quadrado. Que multiplica o versor aqui, esse cara aqui, ó. Quanto que é o versor? O vetor R, que é o quê? XI menos YJ, certo? Ainda dividido por quê? X quadrado mais Y quadrado. Isso é elevado a meio. É elevado a meio porque nós temos o seguinte. Quando eu tenho uma raiz quadrada, é a mesma coisa que o número elevado a meio. Quando eu tenho uma raiz cúbica, é a mesma coisa de ter algo elevado a um terço. Se eu tiver uma raiz à quarta, é a mesma coisa que algo elevado a um quarto. Ok? Tranquilo? Então, eu tenho essas relações aqui, por isso que eu levei a meio. Deixa eu fazer aqui. Entendi, Romano. Qualquer dúvida, vocês podem me interromper, tá? Então, olha só, eu tenho algo elevado a 1 aqui, vezes algo elevado a meio. Isso vai dar o quê? Algo elevado a 3 meios, que eu mantenho a base e somo os expoentes. Quanto que é 1 mais 1 meio? 3 meios. Então, minha força dF, ela é igual ao quê? A constante K vezes a densidade, vezes a carga, que multiplica DY, que multiplica XI, menos YJ. Isso tudo sobre x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a 3 meios. Tá certo? Beleza. Então, minha força, ela vai ter duas composições, uma na direção x e outra na direção y. Ok? Então, minha força, eu vou separar isso tudo. Então, minha força DF, vou separar as duas forças e vou resolver um cada separado. Então, vai ser o quê? É igual a K vezes lambda vezes Q. Lembra que lambda é a densidade de carga. Vezes x dy sobre... Deixa eu melhorar esse K aqui, que ele tá meio feio, né? Sobre x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a 3 meios. Na direção y, menos k lambda q y dy sobre x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a 3 meios na direção j. O que, que é isso aqui? É uma componente da força da direção y, ou seja, vou colocar até na mesma cor aqui do vetor laranja, né? E a outra verde. Então, esse cara aqui, ó, é na direção x, ou seja, vai me dar uma força dF na direção x. E esse cara aqui
J vai me dar um DF na direção Y. Certo? Tranquilo? Bom, se eu tô na... a gente fez essa contaiada toda aqui, só para a gente falar assim, ó, essa força, a força devido à carguinha dq aqui, é devido a esse pedacinho aqui, ok? E se eu quiser saber da barra toda? Olha, minha barra tem tamanho L, ou seja, eu localizei ela no meu sistema de referência, e ela, no meu sistema de referência, ela vai de menos L sobre 2 a L sobre 2, tá? Deixa eu colocar aqui positivo, ó. Aqui é positivo, tá? A mais L sobre 2. Ou seja, se eu pegar o tamanho todo aqui, vai dar L. Mas eu coloquei minha barra de modo simétrico em cima do meu sistema de referência. Ou seja, eu vou ter componentes da força na direção I e J de um pedacinho. Só que eu quero saber do todo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou integrar minha força DF para achar minha força F total. Ok? A ideia nossa é essa. Eu vou fazer só para a direção X. Então, aqui, ó, para direção. Deixa eu aumentar aqui. Eu vou deixar como exercício para vocês, tá? Fazerem na direção Y. Para direção X. O que que eu vou calcular? Essa componente dessa força aqui, ó. A de Y vocês vão fazer, tá certo? Ou seja, qual que é a nossa ideia? É integrar isso aqui. Deixa eu colocar até de outra cor. Vou colocar em azul, ó. Eu vou fazer a integral de df. Ou seja, eu vou fazer a integral aqui de menos L sobre 2 a L sobre 2. E aqui também, ó. De menos L sobre 2 até L sobre 2. Ou seja, se eu fizer a integral, eu vou estar calculando a força devido a toda a carga distribuída na barra em cima dessa carguinha aqui. Ok? Então, o que a gente vai fazer? Vou fazer só da direção X, e como exercício, vocês vão resolver a integral da direção Y, que é a mais fácil de todas. Tá? Essa aqui é um pouco mais difícil. Ok? Vocês sabem, eu vou reorganizar aqui a equação, você vai fazer da mesma forma na direção Y. Eu recomendo fortemente que vocês façam, tá? Para vocês, né, conseguirem ter um certo contato com essa questão. Então, vamos lá. Vamos pegar essa integral aqui, ó. Certo? Então, vai ser integral de menos L sobre 2 a L sobre 2. Isso aqui é a força na direção X, tá? Em módulo, tá? Eu já não vou trabalhar mais com vetor I. Eu não vou mexer, porque eu já sei que é na direção Y não preciso colocar I mais. Então, a força na direção X, devido à barra, vai ser integral de menos L sobre 2 a L sobre 2, de K, que é constante de elétrica, né? Vezes lambda, vezes Q, vezes X, dy sobre x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a 3 meios. Bom, a minha integral é em relação a dy. Então, tudo que não tem y, eu tiro fora dessa integral. Então, a minha força ainda vai ficar igual a k lambda q x integral de menos L sobre 2 a L sobre 2 de dy sobre... Deixa eu melhorar esses... x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a 3 meios. Então, que tipo de integral, como que eu resolvo essa? Por trigonométrica, né? Não posso fazer por isso? Como que a gente resolve? Pessoal, eu tô meio enferrujado também, tá? Então, assim, se eu, como diz, falhar aqui, vou dar Como um... você não ia resolver a integral em função de x e deixar de y para nós? Então, vou fazer a de x aí. Ah, é que eu tô vendo Aqui, esse ó. dy aí, ó. Aqui, ó. A Ah, é função de x é na direção y. A de y na direção j. Que é a mais fácil, né? Você chama isso aqui de u, né? Faz o du lá, o du vai ser... Isso aqui vocês faz com a mão amarrada, né? Ah, isso aí não tem que olhar naquela tabela, não, porque essa aqui, não, a gente é faz por trigonométrica. da arco, é arco cosseno da alguma. É o seguinte, ó, vamos pegar aqui, ó. Se isso aqui é x, isso aqui é y, e aqui é θ, né? Certo? Então, y, deixa eu ver se é assim mesmo. Y sobre x é igual a tangente de θ, né?
Não é isso? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto para adjacente é tangente de teta. Diminui a tela aí, que tá muito grande, nós não tá vendo nada. Não dá para ver aqui, não? É que você tinha deixado um zoom aí, eu não tava enxergando. Não. Aqui, ó. Cateto oposto sobre cateto adjacente é tangente de teta, por definição. Então, nosso y é igual a x tangente de teta. Eu passei o x para cá multiplicando. Ok? O que que acontece? Acontece que se eu derivar y, é igual a x derivada de tangente θ. Quanto que é a derivada de tangente θ? É igual a x. É secante ao quadrado? É, derivada de tangente secante quadrado. De θ dθ, né? Não é isso? Então, dy é igual a x secante θ dθ. No lugar do dy, eu vou colocar isso aqui. E no lugar do y, vou colocar x tangente de θ. Então, vou usar esses dois. Ó. Vou usar isso aqui. E vou usar isso aqui. Vocês estão lembrando dessa integral? Sim. Então, o que, que vai acontecer? Nós temos que a força x é igual a k lambda q x integral de menos L sobre 2 a L sobre 2, certo? Meu dy é x secante ao quadrado de θ dθ. Então, a gente vai colocar isso. X secante ao quadrado de θ dθ sobre x quadrado mais, no lugar do y, x tangente θ, né? Então, vai ser o quê? X quadrado tangente de θ, isso elevado a 3 meios. Isso aí, né? O limite de integração aqui, eu vou deixar indicado porque depois eu vou voltar, tá certo? Ok? Olha, o tangente não fica ao quadrado também, não? Hum? Não entendi. Tangente de θ também não fica ao quadrado? Ah, fica quadrado. Eu deixei para ver se você está prestando atenção. Então é o seguinte, eu vou tirar esse x daqui de dentro. Como que vai ficar? Isola o x, fica x1 mais tangente ao quadrado de θ. Ó, vai ficar k lambda qx integral. Eu não vou pôr o limite de integração por enquanto não, tá? Depois a gente pode pôr no final. Então vai ficar aqui, ó, x secante quadrado de θ dθ dividido por x. Eu vou tirar o x, ó. X ao quadrado elevado... Tem x nos dois. Eu posso pôr em evidência, né? Posso X ao cubo, né? Isso, vai ficar x ao cubo. Todo mundo consegue ver isso? Ou posso, ou vocês querem com mais detalhes? É porque Pô, o jeito dá que uma tá. destrinchada aí que eu tô meio enferrujado. Tá, Não, então vamos fazer o senhor. seguinte, ó. Vamos pegar só esse cara aqui, ó. Vamos pegar só esse cara aqui, ó. Isso aqui é a mesma coisa que x, vou colocar até um colchete aqui, ó, que multiplica 1, x ao quadrado aqui, né? X que multiplica 1 mais tangente ao quadrado de θ, certo? Isso elevado a 3 meios. Agora eu posso tirar esse x aqui, né? Então é a mesma coisa que eu tenho o quê? Um x elevado ao quadrado e ainda elevado a 3 meios. Certo? Que ainda multiplica 1 mais tangente de θ ao quadrado elevado a 3 meios. Ok? Esse x que elevado a 3 meios é a mesma coisa que x ao cubo. Por quê? Eu corto esse cara com esse cara aqui, ó. Então vai sobrar o quê? Aqui fora, x ao cubo. E aqui, 1 mais tangente ao quadrado de θ elevado a 3 meios. De θ, né? Já tá aí. Entendeu? Por que que eu posso tirar o x? Opa, eu tenho que Aí colocar agora x. quer chamar o tangente de U, Rony? Calma aí, que eu vou. Coloquei x duplicado aqui, né? Não, não, tá, é isso mesmo, né? Tá certo. Desculpa, Carlos. É Fala de uma novo. identidade trigonométrica, não é? Não, desculpa. Alguém. Não, esse aqui é substituição trigonométrica. Pergunta foi essa? Qual foi a pergunta? Pode perguntar, pessoal. Não, eu falo aí agora para resolver aí, tem que ser substituição, né? O que a gente está fazendo é substituição trigonométrica. Pessoal, o que Aí, que é 1 mais tangente ao quadrado de θ? Alguém lembra? Secante ao quadrado de θ? Isso. Lembra disso? Alguém não lembra? Quer que eu mostre por que que é? Pega aqui, ó. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1, né?
Certo? Se eu dividir esse cara por cosseno, vou dividir tudo por cosseno. Tudo ao quadrado, né? Dividir. Quanto que é seno por cosseno ao quadrado? É tangente ao quadrado, né? Porque seno por cosseno é tangente. Quanto que é cosseno por cosseno? É 1. E 1 sobre cosseno ao quadrado é secante ao quadrado. Então é verdade. Então esse cara aqui, ó, é secante ao quadrado de θ. Certo? Então, eu vou reescrever nossa equação e eu vou tirar o x aqui, ó, que é constante. Eu vou tirar ele para fora, tanto de cima quanto de baixo, tá? Então vamos lá. Vai ficar assim, ó. Eu estou calculando só a força na direção x, tá? Então a força na direção x é igual a k lambda vezes q, que multiplica x ao quadrado, que eu multipliquei esse x com esse, né? Sobre x ao cubo. Depois a gente corta, tá? Integral de secante quadrado de θ, dθ, sobre... já tirei o x ao cubo, né? Secante ao quadrado elevado a 3 meios. Certo? Então vamos cortar aqui esse x com esse aqui. Então minha força x é igual a k vezes q vezes lambda dividido por x, que multiplica... Ó, mais uma vez. Secante ao quadrado vezes elevado a 3 meios, corta o quê? O 2 com 2 aqui, ó. Deixa eu melhorar esse 2 aqui. Eu vou cortar esse 2 com 2 aqui, ó. Vai me dar o quê? Secante ao quadrado de θ, dθ, dividido por secante de θ ao cubo. Vou cortar esse cara com esse cara. Então, minha força Fx é igual a K. Nossa, peraí, deixa eu só corrigir o Q. Eu estava usando Qzão, né, gente? Aí eu coloquei Qzinho. Não, tá certo, tá certo. Tá certo, tá tudo certo, desculpa. Vamos continuar aqui. Tá continuando. Meu Fx vai ser igual a K vezes Q vezes lambda sobre X, integral de 1 sobre secante de θ dθ. Certo? 1 sobre secante é o quê? Alguém lembra? K, Q, lambda sobre X, integral de cosseno de θ dθ. Olha só, pessoal, o inverso da secante, 1 sobre secante é cosseno. Olha lá, 1 sobre cosseno ao quadrado é secante ao quadrado, né? Então, o inverso da secante é o próprio cosseno. Qual que é a integral de cosseno? Seno. Porque sua derivada é seno da cosseno, isso aí. Então, a força de x é igual a quê? K, Q, lambda, sobre x, vezes seno de θ. Beleza. Bom, mas o seno de θ, isso aqui para mim não serve para nada. Eu tô colocando um intervalo, não, Rony? Mas o que... Calma, a gente vai chegar lá agora. Ó, mas a gente definiu na substituição trigonométrica que tangente é o x sobre y, né? Desculpa, y sobre x, né? Não é isso? O que seria esse tamanho aqui, ó? Esse tamanho aqui nada mais é do que raiz de x quadrado mais y quadrado, não é isso? E o que é o seno? O seno de θ, ele é igual ao quê? É o y. É o y. Esse cara aqui, né? Sobre a hipotenusa, que é o quê? Esse cara aqui, ó. Que é raiz de x quadrado mais y quadrado. Então, no lugar do seno, eu vou colocar o quê? Y sobre raiz de x quadrado mais y quadrado. Tá certo? Que nada mais é do que esse tamanho R aqui, ó. Em módulo, né? Cadê ele? Olha aqui, ó. O R. Né? Mas aqui, olhando simplesmente a substituição trigonométrica, cateto oposto sobre a hipotenusa é o seno, né? Então, nós vamos jogar aqui, ó. Então, a força Fx
é igual ao quê? 1K vezes o quê? Vezes o lambda sobre x, que multiplica o seno, que é o quê? Y sobre raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso agora aplicado de menos L sobre 2 até L sobre 2. Certo? E esse L aqui, eu vou jogar no lugar do y. Tá certo? Então, Olha ele aí, o limite aí, ó. Vou esse é o pegar aqui. limite. Aplicado aonde? Em y. Por quê? Olha aqui, ó. Opa, fiz um... Por quê? Porque a força é aplicada aí. Não, porque minha barra, ela está em y. Eu estou avaliando ao longo da barra y, na direção y, né? Ok? Então, nós temos aqui que... Vamos jogar aqui para a gente ver o resultado final. Então, a gente vai ter o seguinte. Que minha força, então, vai ser igual a quê? A K, Q, lambda sobre x, que multiplica L sobre 2 sobre raiz de x quadrado mais L sobre 2 ao quadrado, menos L sobre 2, que multiplica raiz de x quadrado mais menos L sobre 2 ao quadrado. Certo? Bom, esse menos com menos dá mais, menos L sobre 2 ao quadrado vai dar L sobre 2 quadrado, né? É a mesma coisa. Então, a força Fx, ela é igual a K vezes Q vezes lambda sobre x, que multiplica 2 vezes L sobre 2, porque aqui, ó, vai somar uma com a outra, né? Sobre raiz x quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. Por que eu pude somar? Porque, olha aqui, ó, L sobre 2, né, L menos L sobre 2 ao quadrado é a mesma coisa que L sobre 2 ao quadrado, porque o quadrado vai ficar positivo, né? Então, eu posso tirar na força aqui esse negativo aqui, certo? Então, minha força, em termos de vetores, na direção x, ela é igual a quê? A K, eu corto aqui o 2 com 2, né? Vezes Q, vezes a densidade de lambda, vezes o comprimento L, sobre x, que multiplica x ao quadrado, mais L sobre 2. Deixa eu melhorar aqui, né? L sobre 2 ao quadrado. Bom, a gente viu lá em cima que eu posso falar que a densidade lambda ela é igual a carga vezes o comprimento, sobre o comprimento. Se eu passar esse comprimento para cá multiplicando, nós temos que lambda vezes L é igual a carga. Ou seja, esse cara aqui, a lambda vezes L, é igual a carga total da minha barra. Então, ainda você pode reescrever só a força na direção x, igual a K, vezes a carguinha aqui, vezes a cargona, distribuída, né, uniformemente, sobre x, que é a distância, multiplica x ao quadrado, mais L sobre 2 ao quadrado. Então, essa aqui é a força na direção x, ó. Certo? Ou seja, vamos voltar lá no nosso desenho. Trabalhinho, né? Opa. Olha só. A força que está nessa direção x aqui, ó. Eu coloquei y aqui, né? Que é x. A força que está nessa direção aqui, ó. X. Exatamente em cima do eixo x. Ela vai ter aquela cara lá embaixo. Ela vai depender da distância x, do tamanho da barra e da quantidade de carga que ela tem. É isso que a gente viu na fórmula, né? Olha só. Depende da carga da barra, a carguinha aqui, e a distância que essa carguinha aqui está da barra, da simetria. Olha só, então, tanto que a simetria muda a cara da força elétrica, né? A força elétrica, em cargas pontuais, ela tem uma forma. Em cargas distribuídas, em uma barra, ela vai ter outra forma. Certo? Fique para casa. Resolver na direção... Cadê? Nessa direção Y. Ok? Eu já vou adiantar
que por minha barra ser simétrica, ou seja, eu tenho um pedaço L sobre 2 na direção positiva e outra L sobre 2 na direção negativa, ao resolver a integral na direção y, ela vai dar zero por simetria. Porque eu vou ter forças tanto para cima, isso porque minha barra está de forma simétrica, tá? Que eu vou ter uma componente para cima e outra componente para baixo. E na integral, resolvendo, vai dar zero naturalmente. Mas eu quero que vocês façam, tá? Isso. Pessoal, vamos pegar aqui, ó. X, Y, Z. Imagina, mais uma vez, ó, tem um sistema de carga aqui, Q, tá certo? De modo que eu vou pegar um pedacinho dele, de modo que eu vou ter aqui, esse pedacinho aqui é meu dq, tá? Ó, lembra lá aqui, meu dq sobre o L, que é o comprimento total aqui, ó. Esse aqui é o meu dl também, né, que é o pedacinho. É igual a densidade de carga. E também nós temos que o quê? Sobre o L total, também é a minha densidade de carga. O que eu estou dizendo? Que toda carga inserida nesse arco, aqui, dividido pelo comprimento desse meu arco, vai me dar densidade. E um pedacinho dessa carga dividido por um pedacinho do comprimento vai me dar a densidade, tá? Ok? Esse aqui é um sistema, uma carga em um arco, certo? E eu quero colocar uma carguinha bem nesse ponto aqui que eu vou chamar de Q. Tá certo? Como que eu vou resolver agora algo com uma simetria cilíndrica? É cilíndrica que fala, né? Onde eu tenho cargas distribuídas aqui e vai atuar aqui. Tá? Como que eu faria isso? Pessoal, primeira pergunta. Qual que é o comprimento de um arco? Vou colocar até em laranja. Ela é igual ao quê? Lembrando que eu vou designar aqui, da origem até aqui eu vou chamar de R. Um vetor raio do meu arco. Qual que é, localizando outra carguinha aqui daqui? Qual que é o comprimento total desse arco aqui? 2πr. Isso. Então vai ser 2 pi vezes R. Rão, né? Esse é rão aí. Bom, então qual que seria meu DL? DL vai ser igual ao quê? Vai ser R dθ. Por que dθ? Porque eu não estou pegando mais um ângulo de 2π, que é o ângulo todo. É só um pedaço desse ângulo. O R é constante, né? Então, se eu derivar dl, é como se eu estou derivando esse valor aqui, ó. Só que esse 2π, né, ele varia conforme eu rodeio aqui meu arco. Então, um pedacinho do comprimento aqui, eu vou ter um dl. Ou seja, para um dq correspondente, eu vou ter um dl correspondente. E o dl é r dθ. Tá certo? Tranquilo? Certo? Bom, pessoal, eu vou designar agora também um vetor que, ó, o R é o vetor que localiza a minha carga daqui. Eu vou chamar de Y o vetor que localiza a carguinha aqui. O método é o mesmo. Eu tenho que localizar as cargas, tá? Então, olha aqui, ó. Eu vou chamar aqui, ó. Vou colocar em verde, né? Vou chamar aqui, ó. Em verde aqui. Esse vetor aqui é o Y na direção J, tá? Por que é Y? Ele tem tamanho Y na direção J que na direção Y, certo? E eu vou colocar um vetor que sai da minha carga até a carguinha Q, que eu vou chamar de vetor R minúsculo, tá? Então, esse vetor aqui, ó. Vou colocar até em vermelho. Certo? Olha, mais uma vez nós temos que o vetor é rão. O vetor é rão. Que é esse vetor aqui, ó.
mais o vetor R', que é o vetor em vermelho. Ele vai ser igual ao quê? O vetor Y na direção J. Certo? Ok? Ou seja, escrevendo uma nova forma, o meu vetor Rzinho é igual ao vetor Y, J, menos o vetor R. Certo? Pessoal, esse vetor R, por simetria, eu vou até desenhar aqui, eu não vou calcular a força na direção R, porque já vou até adiantar, porque por simetria, eu vou ter componentes de forças, de modo que vai fazer tipo um cone assim, ó. Ou seja, a força resultante vai ser somente na direção Y, por conta da simetria. Olha só, vou ter para cima e para baixo, para um lado e para o outro. Então, essas forças, tanto na direção X quanto na direção Z, elas vão anular. Então, eu vou ter somente forças na direção Y, que corresponde ao vetor J. Então, eu não preciso preocupar com a direção Z e nem X, porque meu sistema é todo simétrico. Ou seja, eu não vou precisar preocupar. Então, meu vetor R ao quadrado, fazendo agora direto, porque a gente já viu, R ao quadrado é igual a Y ao quadrado mais R1 ao quadrado. Tá certo? Tranquilo? Beleza. E a gente vai usar só o componente J para calcular, tá? Porque as forças na direção X e Z vão anular completamente uma com a outra, por simetria, tá? Então, o que a gente vai ter? Vamos pegar aqui, ó. Nossa força, dF, é igual a uma constante K, dQ em módulo, certo? Vezes Qzinho sobre R ao quadrado, na direção R versor. Ok? Então, o que nós temos aqui? Olha só. A gente vai trabalhar novamente, só que agora o meu dq depende de dl, meu dl é r d θ. Então, vamos reescrever aqui, ó. Aqui. Então, o dq sobre r1 dθ é igual a lambda, ou seja, o dq é igual a r dθ vezes lambda. Então, a gente vai ter essa fórmula aqui, ó. K vezes módulo de lambda r dθ, certo? Vezes módulo de Q, sobre r ao quadrado. E meu r ao quadrado é isso aqui, né? Y ao quadrado mais R1 ao quadrado, que multiplica o versor R. Agora a gente vai trabalhar o versor. O versor, como a gente viu, ele é igual a quê? É o R sobre o módulo de R. Isso aqui é o versor. Mais uma vez, meu R é o YJ menos o vetor R, que eu não vou trabalhar com o vetor R, sobre o quê? A raiz quadrada de Y ao quadrado mais R ao quadrado. Porque nós sabemos que o módulo de R é igual a raiz de R ao quadrado. A gente sabe disso, né? E o R ao quadrado está aqui, ó. Então, no lugar do versor, nós vamos colocar tudo isso aqui. Então, meu DF, ele é igual a K. Eu vou tirar os módulos, tá? Lambda, R, vezes Q, dθ, sobre y ao quadrado mais r ao quadrado, que multiplica meu versor, que é y na direção j, menos r, sobre raiz de y ao quadrado mais r ao quadrado. Eu vou dividir isso em duas direções, na direção y e na direção r. Só que a força na direção r aqui, ó, por simetria, vai anular. Eu nem vou pedir para vocês calcularem, tá? Ela vai anular. Quando se você fizer a integral que nós vamos fazer aqui, vocês vão ver que vai anular. Então, meu df é igual a quê? 1k lambda r vezes q vezes y na direção, ó, dθ na direção j,
sobre y ao quadrado mais... Aqui eu coloquei r, né? Peraí, tem uma coisa errada aqui, ó. Que é r, ó. Y ao quadrado mais r ao quadrado elevado a 3 meios. Porque se eu multiplicar esse por esse dá 3 meios. Menos k lambda r vezes q y vezes r elevado a y ao quadrado mais r ao quadrado. Na direção r, né? Pessoal, esse vetor r aqui, eu vou descartar por conta da simetria. Ah, mas eu não quero descartar, quero fazer conta. Então, você vai ter que pegar esse vetor r, decompor ele na direção z, y e z, desculpa, x e z, obter um ângulo φ aqui e fazer as integrais. Desculpa, ter um ângulo θ aqui e fazer a integral em relação a θ. Eu já vou falar de antemão que vai dar zero. Então, eu nem vou fazer. Porque é muito cálculo, tá? Se vocês quiserem marcar um horário, a gente resolve essa integral aqui. Não tem problema. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que quebrar esse vetor r na direção x e z, escrever em termos de seno e cosseno de θ. E a integral vai dar zero, tá? Tá certo? Então, eu não vou preocupar. Então, a minha força resultante dF, ela vai ser igual ao quê? K lambda R vezes Q vezes Y, integral de 0 a 2π, né? De dθ, sobre y ao quadrado mais r ao quadrado, elevado a 3 meios. Ou seja, na direção J, tá? Na direção J. O que acontece, pessoal? Então, por fim, a gente vai resolver essa integral. Tá vendo que y não depende de θ, nem r, nem nada depende de θ? Então, resolvendo essa integral, a minha força na carga Q, ela é a mais fácil. F é igual a quê? K lambda vezes Q vezes Y vezes 2π. Integral de dθ θ, né? Aplicado 0 a 2π vai dar 2π sobre y ao quadrado mais r ao quadrado, elevado a 3 meios. Se eu juntar esse cara aqui, ó, com esse cara, isso aqui vai me dar... faltou um r aqui, né? Se eu juntar ele com ele, o 2π com lambda, isso vai me dar a carga Q. Né? Então, minha força é igual a K vezes Q. Desculpa, não dá aqui não, dá L. Né? Dá L. Lambda vezes 2... Não, 2πr dá L. Desculpa, gente, estou voando aqui. Esse 2πr aqui, ó. Esse 2πr aqui, ó. Me dá o comprimento L. Então, vai ser o quê? K vezes lambda vezes Q vezes Y vezes L, dividido por y ao quadrado mais r ao quadrado, elevado a 3 meios. Agora sim, o lambda vezes L, isso aqui me dá Q. Né? Isso aqui na direção J, tem que lembrar. Na direção J, sempre. Então, a força resultante aqui vai ser o quê? K vezes Qzão vezes Qzinho vezes Y, dividido por y ao quadrado mais r ao quadrado, elevado a 3 meios, na direção J. Ou seja, essa aqui é a cara da força elétrica de uma carga em um arco, né? Ela vai ter essa cara aqui, ó. K vezes Q vezes um Y, que é a distância, né, entre o arco e a carga, dividido por y ao quadrado vezes r ao quadrado, que é onde o r é o raio do arco, elevado a 3 meios. Tudo na direção y. Por que eu não calculo nas outras direções? Por conta da simetria, meu arco está exatamente simétrico, então vou ter uma componente de força na direção x, e do outro lado eu vou ter outra na direção menos x. Ó, só pegar aqui, ó. Vou ter uma direção x e outra na menos x. Na z, menos z. Então, se eu for pegar isso ao longo de cada pedacinho,
ela vai anular na direção Z e X. E eu vou ter só componente na direção Y. Ok? Pessoal, alguma dúvida? Não? Eu vou deixar esse material para vocês, tá? E vou encerrar a aula por hoje. Então, vou parar de gravar aqui.